A paz do Senhor, meus irmãos, vamos continuar aqui o nosso estudo acerca do Evangelho conforme escreveu João. Vamos falar aqui sobre, inicialmente, falar sobre o esboço do Evangelho de João. O desenvolvimento do tema central da fé aparece no esboço de João. Esse esboço veremos nas próximas páginas. A estrutura do Evangelho de João é simples. Do início ao fim, o tema da fé é seguido. João selecionou certos episódios e ensinos que representam o caráter e progresso da revelação de Deus em Cristo. João 1,19 diz: Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. E os dispôs de maneira a levar o leitor à confissão de uma fé ativa em Cristo. Então nós temos aqui, nesta página, o esboço do Evangelho de João. Ele está separado em 8 sessões. A primeira sessão é o prólogo, onde o tema declarado é a fé. A segunda sessão fala do período de reflexão, onde a apresentação do objeto da fé é colocada. A terceira sessão é o período de controvérsia. Temos aqui os desfechos da fé e da incredulidade. Na quarta sessão do Evangelho de João, nós temos o período de conflito, onde tem ali o choque da fé e da incredulidade. Tem um interlúdio ali, que é a mulher apanhada em adultério. E nós temos vários conflitos, entre esse interlúdio aí da mulher apanhada em adultério. O conflito com os irmãos de Jesus, com a população e com os fariseus e os judeus. O conflito ilustrado pelo cego, pelo discurso sobre o pastor, pelos argumentos, pela ressurreição de Lázaro. E nós temos lá na quinta sessão o período da crise, a declaração de fé e de incredulidade. Na sexta sessão, o período de conferência, onde ali há o fortalecimento da fé. A sétima sessão, o período de consumação, que é a vitória sobre a incredulidade. Ali vai falar sobre a traição, o julgamento perante Pilatos, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. E o epílogo, que são os últimos versículos ali do Evangelho de João, está no capítulo 21, que fala sobre as responsabilidades da fé. Então, na primeira sessão, nós temos aqui o capítulo 1, versículo 1 até o 18. Nós temos o prólogo do Evangelho de João, que é o capítulo 1, vai do versículo 1 até o 18. O prólogo começa por usar o termo logos, verbo, palavra. João capítulo 1, versículo 1, começa assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, João, no início do seu evangelho, começa usando o termo logos, traduzido por verbo ou palavra, para apresentar a pessoa de Cristo. Esse termo, logos, lá no grego, traduzido por verbo ou palavra, é um termo filosófico lá do primeiro século. João usou esse termo, ele faz assim, com que o assunto do seu evangelho seja uma figura universal. A encarnação da razão eterna, que é Deus, que revela Deus como um filho revela um pai. Ele vai ser compreendido por aqueles que o receberem, conforme está lá em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. E o conflito entre os que o receberem e os que o não receberem é semelhante ao conflito entre a luz e as trevas. Na segunda sessão do Evangelho de João, que vai do capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 4, versículo 54, nós temos ali o período da reflexão. Esse período, apresenta a pessoa do Verbo tornada carne ao aparecer aos seus contemporâneos e ao ser recebido por eles. Em primeiro lugar, ele é proclamado no testemunho de João Batista e nas suas relações com os discípulos de João Batista. A sua missão essencial, o Cordeiro de Deus, e o seu modo de dirigir-se às pessoas liga-o à história e à profecia. Ele, Jesus, utilizou a pregação de João Batista e as profecias do Antigo Testamento para estabelecer a sua posição. Nas obras que realizou, demonstrou o seu poder sobre coisas, homens e instituições. Por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 1 até o 22, nós temos a transformação da água em vinho e a purificação do templo. O diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um religioso judeu, e depois com a samaritana, lembrando que os samaritanos não eram benquistos pelos judeus por serem um resultado de uma mistura de judeus com outros povos e pelo fato também de desenvolverem uma religião diferente do judaísmo, demonstram a sua suficiência para todos os homens. Na terceira sessão, que vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 71, nós temos ali, a cura do paralítico de Betesda. Interessante, esse tanque, chamar Betesda, Betesda em hebraico é Bet Hasda, que significa casa de misericórdia. E ninguém estava tendo misericórdia daquele paralítico, segundo ele raciocinava até o momento em que encontrou-se com Jesus. Então, a cura do paralítico de Betesda, junto à porta das ovelhas, porta das ovelhas no hebraico é Sha'ar Hatson. Então, a porta das ovelhas iniciou o período de controvérsia. Então, o período de controvérsia entre Jesus e os religiosos, principalmente, começa justamente no capítulo 5, versículo 1, com a cura daquele paralítico. Então, a cura do paralítico de Betesda, junto à porta das ovelhas, iniciou o período de controvérsia, porque isso ocorreu no sábado. Jesus disse que a sua obra era uma amostra daquilo que seu Pai fazia continuamente, estabelecendo assim sua prerrogativa divina. Na discussão que se seguiu, está lá no capítulo 5, versículo 19 até o 47, arguiu a favor da fé em si próprio na base de 5 testemunhos. O seu próprio testemunho, do precursor João Batista, do Pai, das suas obras e das Escrituras Sagradas. Os milagres do capítulo 6, multiplicação dos pães e peixes e Jesus andando sobre as águas, foram destinados aos discípulos, a fim de os chamar a uma entrega à fé. Esses milagres, multiplicação dos pães e peixes e Jesus andando sobre as águas, e o discurso acerca de que Jesus é o pão da vida, um discurso que Jesus fala acerca de si mesmo, relatado lá em João capítulo 6, versículo 25 até o 59. Então, esses milagres e o discurso que se segue estão ligados, porque o discurso é a amplificação da verdade estabelecida nos milagres. Então, o apelo à fé no Evangelho de João é muito forte nessa sessão, principalmente aqui nos capítulos 6,
60 a 69. O texto diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Pois se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, pois se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, nesta sessão, há um apelo muito forte à fé, que se resume nesse texto de João 6, 60 a 69, que acabamos de ler. Então, na última aula que vamos falar depois dessa de hoje, do Evangelho de João, continuaremos aí sobre as sessões do esboço do Evangelho de João. Então, Deus abençoe. Muito obrigado.